A estrada para Gramado não é feita de asfalto, é feita de expectativa. E a expectativa é o terreno mais fértil para o desespero. Você já sentiu aquela pontada no estômago quando percebe que o caminho que você conhece de cor, de repente, parou de te reconhecer? Marcos e Júlia não eram turistas de primeira viagem. Eles sabiam onde ficava cada curva acentuada, cada radar escondido e cada árvore que marcava a entrada da Serra Gaúcha. Saíram de Porto Alegre às 3 da manhã. O plano era simples: fugir do trânsito, ver o sol nascer no horizonte das montanhas e tomar o primeiro café da manhã, sentindo o frio da cidade turística. Mas a madrugada tem uma arquitetura própria e, às vezes, ela decide não terminar. O carro era o único ponto de calor em quilômetros. Marcos mantinha as mãos firmes no volante, enquanto Júlia buscava uma estação de rádio que não fosse apenas estática. Eles conversavam sobre coisas banais: o hotel, os jantares, o cansaço do trabalho. O tempo passou. Eles sabiam que o tempo tinha passado porque o cansaço começou a pesar nas pálpebras. Mas a paisagem não mudava. Onde deveriam estar as luzes dos postos de gasolina e a sinalização refletiva, havia apenas um breu sólido, uma escuridão que parecia absorver os faróis do carro em vez de ser iluminada por eles. Júlia olhou para o painel, depois para o celular. O visor marcava exatamente 13h12 da manhã, o mesmo horário em que cruzaram a saída da cidade. Ela checou o relógio de pulso, um analógico antigo que herdara do avô. O ponteiro dos segundos tremia, tentava avançar, mas recuava, preso em um espasmo metálico infinito. 3h12. O tempo não estava apenas passando devagar. Ele havia morrido. O pavor não chega como um grito. Ele chega como um sussurro frio na base da nuca. Marcos percebeu que a estrada não era mais a rota conhecida. O asfalto liso deu lugar a um cascalho cinzento que rangia sob os pneus como ossos triturados. De um lado só da via começaram a surgir casas. Construções de barro, baixas, com janelas que pareciam órbitas vazias. Não havia postes, não havia fios de alta tensão. A única luz vinha de uma lua pálida e doentia que parecia grande demais para o céu, projetando sombras longas e retorcidas sobre o barro. A taquicardia de Júlia era audível. Ela sentia o suor frio escorrer pelas têmporas enquanto apertava o cinto de segurança com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Marcos tentou manobrar, dar meia volta, mas ao olhar pelo retrovisor, a estrada atrás deles simplesmente não existia mais. Era apenas um vazio absoluto, como se o mundo estivesse sendo apagado à medida que avançavam. Foi quando Júlia olhou para cima. Nas copas das árvores que ladeavam o lado vazio da estrada, algo se movia. Não eram pássaros, eram silhuetas agachadas, desproporcionais, com membros longos demais para qualquer criatura terrena. E os olhos, centenas de pontos de luz amarela e estática, observando o carro passar. Eles não atacavam, eles apenas vigiavam, como espectadores em um teatro de agonia. O carro começou a falhar. O motor tossia um som metálico e seco. Marcos sentia as pernas pesarem, uma paralisia fisiológica que tornava o ato de pisar no acelerador uma tarefa hercúlea. Júlia começou a chorar. Um choro sem som, apenas o tremor dos lábios enquanto uma daquelas criaturas descia lentamente pelo tronco de uma árvore à frente, bloqueando o caminho. O rosto da coisa era liso, sem nariz ou boca, apenas aqueles olhos que brilhavam com a alegria sádica de quem finalmente pegou o que estava esperando. Eles nunca chegaram a Gramado. Em algum lugar entre a realidade e o pesadelo, o tempo continua marcando 3h12. E se você estiver dirigindo de madrugada e sentir que a estrada está silenciosa demais, não olhe para o relógio. Se ele parar, o destino já não pertence mais a você.